Saúde em Pauta. Olá, iniciamos o podcast Saúde em Pauta, idealizado pelas Promotorias de Saúde de Teresina. Eu sou Eni Pontes e atualmente estou à frente da 12ª e 29ª Promotorias de Justiça de Teresina. A intenção com este podcast é trazer profissionais da saúde, pacientes e interessados para conversar sobre assuntos relevantes da área. Os assuntos aqui abordados são também temas de projetos desenvolvidos nas Promotorias de Saúde de Teresina. Nos 3 primeiros encontros de podcast, nós estamos falando sobre a importância da doação de órgãos. Hoje, recebo a doadora de órgão, Monique Bessa, e a receptora de órgão, Maria Luzinete. Muito obrigado pelo tempo e disponibilidade. Sejam bem-vindas. Inicialmente, Monique, eu queria que você nos trouxesse a sua experiência, como tudo começou e terminou. Bom dia, doutor Eni. A princípio, eu doei meu rim esquerdo para minha mãe. Infelizmente, há 2 anos ela faleceu, decorrente da Covid-19. Minha mãe nasceu com uma doença congênita. Com o decorrer do tempo, os rins dela viriam a parar de funcionar. Só que, a princípio, a gente não sabia exatamente se ela viria a precisar ou não de um transplante. E ela fez o acompanhamento e tudo mais. E o nefrologista dela, na época, falou que ela viria a precisar de um transplante. Eu lembro exatamente do momento quando ela falou isso. A gente estava no quarto, eu, minha irmã, na época, meu padrasto. E aí ela disse assim, olha, eu vou precisar de um transplante, não sei exatamente quando. E eu lembro que eu estava comendo um hambúrguer e imediatamente eu falei, eu vou doar, porque a gente tem o mesmo tipo sanguíneo, que é A positivo. Aí ela olhou assim pra mim, você vai doar? Eu falei, vou. Aí ela, pois então pode parar de comer esse hambúrguer e esse refrigerante. Mas eu falei, eu não sei se foi assim, espontâneo, mas como se realmente naquele momento eu tava convicta, ou se foi Deus, não sei exatamente, mas eu falei, eu vou doar. E não por ignorância minha, eu sabia, óbvio, que não era só o tipo sanguíneo que ia determinar que eu seria doadora, que tinha outros exames, né? Mas eu falei, eu vou doar. Mãe, ela, pois tá bom. E eu acho que 4 anos depois, 5 anos depois, eu lembro que o nefro falou, agora é o momento que você vai precisar de fazer o transplante. E aí ela falou, Monique, você vai ter que fazer agora os exames. E eu lembro exatamente que o nefro falou, mas não é só apenas um potencial doador, tem que ser no mínimo 3. E na hora eu lembro que não tinha 3, né? Não apareceram os 3. E por ser uma doença congênita, né? Não poderiam ser os irmãos, não podia ser minha avó, não ter nenhum parente próximo, né? Eu, por ser filha adotiva, né? Que tem esse detalhe aí, muito importante, teria que ser outras pessoas da família. E aí eu falei, mãe, eu vou fazer os exames, se alguém mais quiser fazer, faz. Perguntei o que eu tenho que fazer, ela procure um nefro. E aí eu fui no primeiro. Ele se recusou, porque ele disse que eu tinha que, primeiro, por ser muito nova, tinha que engravidar, porque ele achava que futuramente eu doando um rim, se eu quisesse engravidar, poderia, enfim, me prejudicar. Aí eu fui no 2º nefro e ele expliquei a situação, aí ele, tá bom, passou todos os exames e eu fiz todos os exames. E aí a gente chegou no nefro da minha mãe, aí ele falou, só você? Eu falei, só eu. Ele, tá bom. E aí encaminhou os outros exames. E eu lembro que acho que um dos principais era de compatibilidade. A gente fez, lembro que na Universidade Federal, não lembro exatamente o departamento, a gente fez esse exame, tudo bem. Eu não sei se é convicção, se é uma certeza, ou se é Deus, cada um chame de o que quiser, mas eu sentia que era como se já estava dando tudo certo. E minha mãe estava um pouco angustiada com isso. E eu lembro que ela chegou lá no hospital, no Getúlio Vargas, e ela falava assim, meio que se explicando assim, né, pro médico, falou assim, olha, doutor, é porque, assim, é minha filha que vai doar, mas ela é adotiva. E aí o médico falou, você tem certeza? Aí ela, mas ele, não, porque assim, olha, a compatibilidade de vocês é uma compatibilidade de irmãs, 25%. Aí ela, doutor, então assim, verifico que eu acho que ela é sua filha biológica. Aí ela saiu de lá com os olhos cheios de lágrimas e tudo. E eu, no fundo, apesar de ficar... Eu tava um pouco... Não é que eu não tivesse certeza, mas eu tava um pouco angustiada por conta da incerteza dela, não. Mas ela tava nervosa na época, né? E tudo. Eu lembro que ela mandou essa mensagem no grupo da família, dizendo e tudo, relatando o que tinha acontecido, né? E eu falei,
desde o começo eu tinha certeza que ia dar tudo certo, mas por conta que ela tava, né, angustiada com tudo, aí eu só falei, mãe, tá vendo? Eu sabia que ia dar certo desde o começo e tudo. E em momento algum, desde o início, todo mundo perguntou assim pra mim, mas você não teve medo? Você não... Eu falei, gente, era uma coisa tão óbvia pra mim, assim, doar o rim pra minha mãe, ou se fosse pro meu pai, se fosse pra um dos meus irmãos, enfim, pra alguém da minha família, porque, assim, é salvar uma vida. Não tinha muito o que falar, ai, não sei, deixa eu pensar. É uma vida que tava ali em risco. Então, assim, não tinha muito o que a gente ficar assim, ai, deixa eu pensar. Não tem muito disso. Então, assim, eu, desde o início, quando eu falei assim, naquele dia, lá no quarto da minha mãe, eu vou doar, não foi assim da boca pra fora. Eu tava ali, um momento descontraído, entre aspas, mas eu falei, tendo plena convicção de que eu iria fazer aquilo. Tanto é que, desde o momento que eu entrei no centro cirúrgico, eu não tive medo algum. Eu lembro que eu fiz um dos exames para detectar qual era o rim que eu ia doar, anjo, alguma coisa, eu não lembro agora exatamente o nome do exame. E eu lembro que eu passei, acho que 8 horas depois que eu fiz o exame no hospital sozinha lá na sala, depois em repouso. Eu não fiquei com medo, com nada. No centro cirúrgico, para botar o acesso, a agulha enorme, eu fiquei com medo. A minha mãe morrendo de medo, foi pro centro cirúrgico com medo que aconteceu coisa comigo e eu não tive medo algum. Então, assim, eu realmente, sempre que me perguntam, eu falo, gente, eu não fiquei com medo de nada, porque eu tinha certeza que ia dar certo do começo ao fim. Tanto é que depois o cirurgião, doutor Avelar, um dos responsáveis, ele disse assim, que ele falou, o rim pegou, né? Aí eu falei, não, eu já tinha certeza que o rim ia pegar. Então, assim, eu não tive medo, eu sempre tive certeza do começo ao fim. Do momento que eu falei assim, eu vou doar, e quando ele falou, o rim pegou, eu falei, não, eu já sabia que ia dar certo. Então, eu só foi, sabe, comprovando que eu já sabia desde o começo. Quando fala assim, você foi escolhida, eu acredito muito nisso, assim. Aquela coisa assim, é Deus, eu acredito, assim, que realmente é Deus, né, e tudo mais. Então, se realmente você tem um chamado, meu pai diz, minha avó diz assim, minha filha, você tem uma missão, você veio pra família com uma missão. Se minha missão foi essa, eu aceito. Minha missão foi salvar a vida da minha mãe enquanto ela esteve aqui, né? Depois que a gente fez o transplante, ela ficou ainda 2 anos e 8 meses, né? Depois do transplante. Então, durante 2 anos e 8 meses, eu pude dar essa sobrevida para minha mãe. Então, durante 2 anos e 8 meses, eu pude dar essa oportunidade para minha mãe viver aqui. Então, eu me sinto, assim, realizada por ter feito isso, sem dúvida alguma. História linda, carregada de muito amor, solidariedade e de confiança também na medicina. Exatamente. Isso é muito importante. E assim, é um tipo de transplante que pode ser feito em vida. Isso. Doador vivo para o receptor. Mas temos outros transplantes, que o transplante é um procedimento cirúrgico, que necessita de cuidados, tá? E que esses cuidados passam pelo tipo de transplante, pelo tipo de órgão que a pessoa necessita. Temos transplante de fígado, transplante de coração, de pulmão. É necessário que seja para o doador falecido. Nós temos várias barreiras a enfrentar e sobrepor nesse tipo de transplante, como desmistificação de certos conceitos ou preconceitos, conscientização das famílias enlutadas e ampliação do debate. E é isso que nós estamos tentando fazer no Ministério Público, ampliar o debate para toda a sociedade. E é dentro desse debate que eu trago a Maria Luzinete. Tem uma história de vida que inclui a necessidade de um transplante de fígado. Não é isso, Luzinete? Muito obrigada, agradeço pelo convite. Tenho, sim, uma história um pouco até comprida. Eu tive um problema de fígado que foi descoberto, eu tinha aí 21 anos de idade, por acaso, procurar um médico dermatologista. Eu tinha muitas acnes no rosto, procurei uma dermatologista e a dermatologista me solicitou vários exames de sangue, ultrassom. Daí ela descobriu que eu tinha um problema hepático e comecei a investigar. Fiz vários exames, passei por muitos gastrologistas, muitas especialidades. Nunca foi descoberto, aliás, foi descoberto que é um problema genético, eu herdei da minha família. Tem vários casos, eu já perdi 4 tios, irmãos da minha mãe, por conta desse problema genético que a minha família tem. E depois que foi descoberto, eu comecei a acompanhar.
fazer de 6 em 6 meses exames, tomando alguns cuidados com a alimentação, tomando medicamentos, só que foi agravando, e quando foi em 2001, a minha médica falou para mim que eu precisava ir para a fila de transplante. Ela me encaminhou no mês de julho de 2001. Naquele momento, para mim, era algo assim até impossível, porque eu tinha pouco conhecimento em relação a transplante. Era um tema ainda não muito discutido e para mim aquilo foi difícil. Ainda passei 6 meses para ir procurar, porque ela me encaminhou para o TFD. Aí eu passei 6 meses, eu só procurei o TFD no mês de dezembro de 2021, foi quando eu dei entrada no processo. O TFD marcou uma consulta para dezembro ainda, lá em Fortaleza, no Hospital HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza. Aí eu fui em dezembro lá, eu falei com uma médica da equipe toda, porque a gente chega lá, é bem acolhida, tem uma equipe muito preparada. Me pediram vários exames, aí eu retornei no mês de janeiro, me pediram mais outros exames, eu fiz, retornei em fevereiro. Quando eu cheguei em fevereiro, já me colocaram na fila de transplante, porque a avaliação é feita através de um MELD. O MELD, eles fazem 3 tipos de exames de sangue, ou 4, e fazem uma notazinha lá, e tem um MELD, o mínimo 12, se eu não me engano, hoje é 12, para ir para a fila de transplante. E eu consegui atingir o MELD e fui. Fiquei em Fortaleza até 2002, de fevereiro, quando foi em agosto, no dia 19, para mim foi uma data assim que eu não esqueço nunca mais. Eu recebi uma ligação da enfermeira da equipe me convidando para comparecer no hospital. Na época, eu, por ter um plano de saúde à Unimed, eles me encaminharam não para o HGV, mas me mandaram para o Hospital Camilo Filho, porque a hotelaria toda foi paga pela Unimed, mas a equipe de transplante é do Hospital HGF. Eles se deslocam, vão fazer no Hospital São Camilo. E assim foi feito. Eu fui muito bem atendida, a equipe toda. Antes de fazer o transplante, eu passei por várias especialidades. Foi um momento assim de fevereiro até agosto, muito apreensivo, assim, uma mistura de sentimentos, de medo, de ansiedade. E também o fato de estar lá em Fortaleza, que eu não tenho parente lá, não tenho ninguém lá, eu fui somente uma pessoa da família, ficou comigo, minha sobrinha, às vezes meu marido, às vezes, porque ele trabalha aqui, não poderia ficar tempo todo, a minha sobrinha ficava. Mas assim, foi tão bom, porque depois que eu fui chamada, fiz o transplante, ocorreu tudo bem, foi uma maravilha. Ainda permaneci lá por 6 meses, porque eu fiquei sendo acompanhada no início do transplante a cada semana, depois de mês em mês, e somente em dezembro de 2023 eu retornei para Teresina. Ocorreu tudo da maneira como a equipe esperava. Eu não tive nenhuma intercorrência, logo eu não tinha nenhuma outra doença também para agravar, mas se tivesse também iria dar certo, porque eu já tenho conhecimento, amizades de várias pessoas. Que eu tenho um primo que está com 10 anos, que ele fez o transplante e está bem, 9 ou 10 anos, não me recordo. E já tive conhecimento de outros que está com 10, 15 anos. Tem um que tem 15 anos de transplante e está muito bem. E a transformação depois do transplante, fisiológica, psicológica, a diferença é muita mesmo. Eu falo porque eu senti muito essa diferença, tanto fisiológica no meu organismo, tanto a vontade de viver é maior, porque eu sinto assim que eu tenho uma responsabilidade muito grande porque é um ato de amor verdadeiro. A família que faz uma doação é um ato de amor verdadeiro, não é uma coisa banal. E eu sinto que eu tenho essa responsabilidade muito grande com esse órgão que me emprestaram, eu digo assim, porque foi emprestado. O meu doador, como eu não posso conhecer devido à ética, eu só tenho conhecimento que foi um rapaz de 16 anos, só consegui saber isso. Nem a causa
causa de mortes eu não sei. Mas todos os dias, a família deste meu doador está nas minhas orações, porque eu acredito muito que, como a Monique falou, eu acho que eu tenho ainda uma missão, porque a chance que eu tive, não sei, eu nem sei descrever. É muito bom. Eu acredito muito que a notícia da necessidade do transplante deve ser muito impactante na vida do cidadão, do paciente. O que é que você poderia trazer como mensagem para as famílias enlutadas que perdem seu ente querido e naquele momento ainda tem a sensibilidade e a consciência de que a doação pode salvar vidas? Bom, eu falo que a família que teve esse ato de amor verdadeiro, que pode ter certeza de que qualquer pessoa, independente de conhecer ou não, vai carregar aquilo com todo carinho, com todo amor, e vai ser uma continuação de vida daquele ente que ele perdeu, e que sinta que aquela vida, aquele pedacinho de vida continua no corpo de alguém, e que aquele alguém preserva da melhor maneira possível, porque é muito gratificante, porque no momento que eu falei com um médico da minha equipe, ele me falou a porcentagem de eu vir a falecer durante o transplante. Eu achei até alta, mas assim, 20%, eu tinha 20% de possibilidade de não dar certo, mas 80% para mim já era muito, porque eu tinha certeza de que se eu não fizesse, eu não tinha nenhuma porcentagem de vida. Até porque quando foi retirado todo o órgão que fizeram a biópsia, já foi constatado o início de câncer no meu fígado. Então, eu não teria mais nenhuma chance. Então, para que haja continuação de vida de muitos que estão precisando, precisa que haja doadores. E eu acho que essa diferença da quantidade de receptores para a quantidade de efetivamente doadores, porque potencialmente doadores existem bastante, acredito eu, né? Pelo que eu já li e tudo, mas ainda há uma diferença do potencial de doadores para o efetivamente doadores. As famílias, ainda, aqui no Brasil, ainda há essa diferença que a gente luta para... Eu acredito que até o caso do Faustão, ele impactou de forma positiva. Para mim, impactou de forma positiva porque aconteceu um debate maior nesse tema, em qualquer local, até mesmo numa mesa de bar, em qualquer... Estamos falando sobre o assunto. E eu acho interessante que seja esclarecido que há muitos mitos, há muitas incertezas de muitas pessoas que ainda estão precisando, e até mesmo das famílias desses potenciais doadores. Que aconteça mais debates, que levem para essa sociedade para que ocorra mais esse ato de amor verdadeiro, né? É verdade, Luzinete. A quantidade de pacientes em fila é muito grande. Até o mês de março, que diz respeito a pacientes que necessitam de uma doação de rim, eram 507 só no Piauí. 507 pacientes precisando. E é assim, que tanto pode ser em vida como em morte, né? No doador falecido. Mas o que temos que trabalhar mesmo, toda a sociedade tem que trabalhar, se conscientizar, demonstrar através do ato de doação, é a doação em morte. Quando o parente falece e a família é a responsável por aquela doação. Então, trabalhando com a família, trabalhando com a sociedade como um todo, teremos a ampliação e teremos a possibilidade de diminuir a diferença entre a quantidade de pacientes que necessitam e a quantidade de órgãos doados. E é nessa linha de raciocínio que eu pergunto a Monique, o que é que você pode nos trazer como mensagem para as famílias enlutadas sobre esse ato de generosidade e de amor ao próximo, em doar um órgão da pessoa que tenha confirmada a morte encefálica para salvar uma vida? É basicamente isso que a Luzinete disse, assim, a partir do momento que você tem um ente querido que faleceu e tudo, por exemplo, eu sou doadora de sangue, né? Antes mesmo de ter doado o rim, já havia dito em casa que eu ia doar meus órgãos. Quando falecesse, minha mãe falava, não fala isso e tudo, porque sempre pensei que a partir do momento que eu sei que é uma decisão
você tá naquele momento e tudo, você tem que pensar que seu ente querido, ele pode vir a salvar outras vidas, né? Que ele pode vir a, de certa maneira, não vou dizer viver, mas dar um sopro de esperança para aqueles que estão, digamos, uma sobrevida, né? Digamos, um sopro de vida, né? E de alguma maneira você tá fazendo com que, como eu disse uma vez pra minha mãe, um pedacinho de mim tá vivendo em ti agora, né? Porque quando eu era criança, quando minha mãe foi falar que eu era adotiva, aí ela disse pra mim assim, você não foi gerada na minha barriga, você foi gerada no meu coração. Então, é como se um pedacinho do teu ente tivesse agora batendo ou tivesse ali batendo no fulaninho e tivesse agora em outra pessoa. Então é basicamente isso, né? Tivesse em outra pessoa e você pudesse estar agora fazendo com que outras pessoas pudessem estar usufruindo do teu ente. Você pudesse realmente fazer com que essas pessoas pudessem ter essa oportunidade, né? De sobreviver a partir daquela situação, né? Fazer com que um momento de sofrimento possa, então, ser um momento de esperança, né? Eu acho que é basicamente isso. Apesar de ser um momento de luto, de tristeza, a gente tem que ver um lado de esperança. Eu penso dessa maneira. E eu, como professora educadora, eu sempre tento, assim, falar da minha história para os meus alunos. E a gente fez, na época, uma matéria para o Fantástico. E, assim, eu não gosto de assistir a reportagem. E aí eu boto para eles assistirem. Aí, geralmente, eu fico de costas e tudo. Aí eles assistem tudo. E aí eu explico, eu mostro minha cicatriz para os meus alunos. Aí eu vou explicar, falo como é que foi tudo. Aí eles ficam, e foi assim, tia, e tudo. Eu falei, foi. Elas, meu Deus, não sei o quê, dananã. Aí eles ficam, tia, aí você vive de boa e tudo. Eu falei, tranquilo, você come sanduíche, você toma refrigerante. Aí eu falei, tomo, tem certeza? Eu falei, tranquilo. Então, assim, eles têm geralmente 9, 8, 10 anos. Aí eu falo, tudo tranquilo. Então, assim, eles já são... Alguns já entendem tudo, então eu tento desde pequeno já conscientizá-los. Eu falei, olha, já transplante, a gente tem 2 rins e tudo, e pode viver com um de boa, não tem, a gente não doa sangue, e do mesmo jeito o rim. Alguns que geralmente tem alguém médico na família, também pode doar o figo se regenere, não sei o que. Eu falei, exatamente. Então, assim, sempre que eu posso, que tem um tempinho assim, aí eu coloco minha história no meio pra poder falar. Alguns falam, não tem também morte encefálica, que pode doar. Então, assim, alguns já entendem, outros não. Então, assim, eu sempre posso, eu coloco a minha história ali no meio para poder conscientizar os meus alunos, para que eles já levem essa história. Aí eles ficam, minha tia Monique é famosa e não sei o que, saiu na televisão e tudo mais. Então, assim, eu acho que, assim, a gente tem que realmente estar conscientizando as pessoas, porque ainda é aquela questão, eu acho que também é uma questão muito de mito, não sei, assim, vai viver muita coisa da religião, eu não sei exatamente o que é que leva as pessoas, mas é como a Lisinete falou, teve muita gente na mídia e tudo, esse debate foi mais aflorado e tudo mais, o que é bom, né, que as pessoas venham a debater e tudo. Então, assim, eu sempre deixei muito claro lá em casa, assim, né, com relação a isso, eu nunca tive problema nenhum. Acho que por isso que, pra mim, foi muito fácil. Desde o momento que eu falei, não, vou doar tranquilo e tudo, não tem problema nenhum, pode abrir. Então, assim, logo eu nunca tive medo de nada, assim, de cirurgia e tudo, tá na mão de médico, estudou pra isso, tudo. Então, eu nunca tive receio com relação a nada. Então, pra mim, foi muito tranquilo, desde o momento que eu falei o sim até o final, tranquilidade. Não tive medo, não tive receio, nada. Eu só espero, assim, que as pessoas entendam que hoje em dia, óbvio, cada um tem suas crenças e tudo, mas eu não tive receio nenhum, tanto é que ano passado, quando eu participei daquela roda com o senhor lá no Ministério Público lá na Zona Leste, eu lembro que uma moça muito jovem até, ela disse que o tio desistiu entrando num centro cirúrgico. Eu desabei ali com ela, eu fiquei, meu Deus, como pode, assim, praticamente entrar no centro cirúrgico, desistir de doar o rim, porque assim, você tá com todas as suas esperanças na mão de uma pessoa e, né? Mas assim, em momento algum, eu tive dúvida nem nada. Então, realmente assim, eu espero que as pessoas realmente se conscientizem, principalmente aquelas dos entes, principalmente respeitem, né, a decisão do seu ente quando estiver lá, que realmente é doador,
né, de órgãos, porque às vezes as pessoas também não respeitam, né, a decisão do seu ente. É verdade. E eu quero lhe parabenizar por estar plantando essa semente na sua sala de aula. Muito importante, porque desperta desde essa idade de 8 a 10 anos o interesse em discutir. Com certeza, essas crianças vão chegar em casa conversar com seus pais. E os seus pais terão a necessidade de ampliar o diálogo, não só com seus filhos, mas com outros adultos. Tá? Isso é maravilhoso. Tá? Isso também faz parte de uma etapa do nosso projeto Doando Vidas. Nós iremos às escolas, iremos sim. Queria agradecer demais a presença, a disponibilidade de vocês duas em participar desse momento de conversa, desse bate-papo, levando não só a experiência de cada uma como doadora e como receptora, mas também a experiência de todo o processo e também a consciência de que tem que participar do debate, tem que ampliar o debate, levando uma mensagem positiva para toda a sociedade. Essa mensagem é levada no sentido de que outras vidas estão aí por um fio. Milhares de pessoas necessitam de uma doação de órgãos, seja fígado, pâncreas, rim, ou seja, são milhares de pessoas que, se não receberem um órgão que está adoentado, o seu órgão está adoentado, necessita de um órgão sadio, se não receberem esse órgão sadio, vão vir a óbito. Infelizmente é isso que acontece, tá? E a vida, ela é um sopro, e por ser um sopro, ela necessita, nessas situações, de uma sobrevida, e essa sobrevida só vai acontecer com a doação, porque para chegar nesse limite já foi tentado outra terapia ou outras terapias substitutivas, mas quando chega no limite, só um órgão para salvar aquela vida. Então, doe órgão, salve vidas, e essa é a mensagem que o Ministério Público, através dos seus colaboradores, tem tentado passar para a sociedade. Vamos encerrar aqui o nosso bate-papo e agradecendo novamente a participação de vocês. Monique, doadora, Luzinete, receptora de órgão. Parabéns e muito obrigado. Saúde em Pauta.